sorrisinho contraído embaixo da mesa. Meu nome é Juliane, esse é o meu canal. E se você sentiu conexão com a nossa energia, esse vídeo é pra você. Gente, o vídeo de hoje é especial, eu tô com uma convidada mais que especial. Na verdade, eu que sou a convidada dela. Como vocês vão perceber aí no decorrer do vídeo, hoje a gente gravou aqui um podcast pro... É canal que fala? Como que fala? Não, é o podcast. É o podcast. Pro podcast da Bia Ruberti, minha amiga, que é bailarina, coreógrafa, dona da porra toda. E o podcast dela chama Já Fiz Plié, onde ela convida alguns convidados que de alguma forma tiveram, né, e tem aí contato com a dança. Além do nosso vídeo aqui, além do meu vídeo aqui, vou deixar aqui pra vocês também o link aqui no YouTube, onde tem todos os podcasts dela até agora. E você também pode ouvir nas plataformas de podcast, Spotify, no da Apple, no da Google, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso 7º podcast. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida, muito especial, uma amiga do coração, que também é uma super profissional. E eu vou gravar ele num formato diferente, porque eu tô gravando o podcast e ao mesmo tempo estamos gravando para o canal dela. É a Juliane Esmirim. Seja bem-vinda, Ju! Ai, obrigada, Bia! Tô muito feliz pelo convite. Ju, o nome do podcast é Já Fiz Plié. Eu sei que você nunca fez balé clássico, mas eu quero que você me fale se você já fez alguns pliés na vida, se você já... Me fala assim, né, a sua vivência com a dança. Já fiz alguns pliés, né? Obviamente eu não sabia que o nome era plié. Pra quem não sabe, eu perguntei, confirmei com a Bia antes. Aí, plié é isso aqui? Mas eu sabia. Minha experiência com a dança, na verdade, eu costumo dizer, né? Eu, enquanto pedagoga, quando a gente passa ali por artes, né, na faculdade, a gente fala muito da facilidade que a criança tem com arte, né? Sim. E é interessante que é facilidade justamente com que arte? Canto, dança, isso que ela tem contato antigamente na TV, né? Hoje em dia na internet, que é aquilo que ela reproduz. Sim. E desde criança eu sempre fui muito desenvolta pra dança, mas eu sempre gostei do carnaval, né? Eu sempre achei bonito, a dança é muito envolvente, né? Independente de qual. Apesar de eu saber, né, que a dança carnavalesca é muito diferente da dança clássica e tudo mais, né, mas eu amo muito, até por fazer parte da nossa cultura. Eu sempre admirei o carnaval, como eu falei, e aí teve a fase Bonde do Tigrão, a fase El Chan, né, aí ia percorrendo aí até que chegasse aí Anitta, né, essas pessoas que dançam muito, né, que acabam sendo inspiração para quem gosta muito de movimentar o corpo. Eu sou muito agitada, né, então essas danças mais próximas ao samba, ao funk, ao forró, sempre me atraíram mais, né, quando mais nova. Mas sempre achei muito bonito as outras formas de dança, né? Eu fui ter contato com espetáculos de dança com uma amiga minha que sapateava, então eu sempre ia vê-la, né, no teatro, nas apresentações de sapateado. Sim. E aquilo ali foi chamando a minha atenção, principalmente pro sapateado, né? Talvez porque eu já ia aberta a assistir o sapateado. Mas eu também gostava muito de assistir o jazz, por exemplo. Confesso que balé não é das minhas apresentações favoritas. Mas, no geral, eu acho muito bonita a arte que se faz com a dança. Te conhecendo, né, porque a gente tem mais contato com o seu profissional, eu vejo que a dança sempre fez parte da sua vida de forma muito orgânica. Então, o samba, o forró, o carnaval, a dança, ela é isso, ela é natural do ser humano, né? Mas a dança, ela vem desse lugar natural do corpo, né? Nosso. Então, é tão válido quanto você ter começado um balé com 3 anos de idade dentro de uma academia, né? Então, essa dança que já vem do natural, que já vem do brincar, do socializar, ela é muito importante também. Sim, é aquela coisa, né? Como você disse, vem de uma forma tão orgânica e tão natural que a gente acaba se colocando num lugar diferente. Não é nem só
as pessoas diretamente envolvidas com a dança que colocam. Às vezes a própria pessoa, você pergunta pra pessoa se gosta de dançar, ela fala que não dança, que nunca dançou. Mas aí ela tá ali numa festinha e você vê ela movimentando o corpo. E às vezes a pessoa não entende que aquilo ali é dança, né? Na verdade, eu, mesmo depois, quando eu já tive contato com a escola de dança, eu demorei a ter a percepção que eu já dançava, né? Sim. E é interessante porque pra mim hoje é uma coisa óbvia, né? Eu sempre gostei de dançar. Sim. Eu acho assim, aí falando já de outras linguagens da dança dentro de nós, pra mim a dança ela representa alegria, né? Eu sei que ela representa muito mais do que isso, mas uma faceta muito marcante minha, né? Um lado que as pessoas lembram de mim é a alegria, né? É uma qualidade que as pessoas lembram. E pra mim a dança ela traz isso. E assim, você tem uma outra visão de mundo. Você enxerga as coisas a partir do ponto de vista de uma terapeuta, de uma facilitadora de constelação familiar. Então, como que você vê essa questão da dança com você, a relação que você tem com a dança e de forma geral, assim, as pessoas analisando nesse ponto de vista terapêutico, nesse ponto de vista a dança como um instrumento de você se conhecer melhor? Me fala um pouquinho sobre isso. Como tudo na vida, né, muito do que, por exemplo, usando a minha experiência, eu não me sinto capaz. Por quê? Na maior parte das vezes alguém me disse isso, de alguma forma, né? Não necessariamente a pessoa disse isso pensando que isso ia me fazer um bloqueio lá na frente, né? Não necessariamente. Mas isso já pode, por exemplo, causar um bloqueio. Então, apesar de ser muito individual, né, as questões de cada um, dos bloqueios, geralmente acontecem na infância de alguma forma. Ou então, ou ouvir que não é pra gente, isso não é pra você, isso não é pra pessoas como nós. E até agora com a dança eu vejo que tem muita gente mais velha e tal. Mas quando eu... Mais velha, né? Da minha idade, eu não sou tão velha assim. Nossa, né, Anja? Mas eu lembro que quando eu entrei no teatro, eu ainda tive que me deparar com pessoas muito mais jovens do que eu, né? Então isso pra mim foi um enfrentamento, perceber que de fato eu ia lidar com pessoas mais novas. Não significa que minha época tinha passado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa boa de entender, né? Talvez até, né, quem vai fazer faculdade, às vezes se sente, mas vou entrar numa sala com um monte de gente criançona, acabou de sair do ensino médio. É uma realidade, isso vai acontecer mesmo. Mas não é por isso que não é o seu momento de fazer. Exato. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante da gente lembrar, né? Que não é porque em algum momento a gente teve um limite, tenha sido financeiro, tenha sido o que seja, que dentro de uma oportunidade aquilo não pode ser vivido de uma forma diferente, né? Porque o que já foi, já foi. E como uma questão terapêutica, primeiro o desafio, né? Independente de quem já nasceu dentro de uma escola de balé e quem começa mais velho, sempre vai ter um desafio novo, né? Deixar a vida com desafios, um movimento de desafio é muito interessante para criatividade, pra gente lidar diferente com os nossos outros desafios da vida, né? Então, por exemplo, vou usar o sapateado. Se numa sequência de sapateado eu erro muitas vezes, mas uma hora sai bem feito, por que num outro projeto da minha vida também não pode ser assim? Por que eu vou desistir no primeiro erro, sabe? Então eu acho importante fazer esse paralelo também com a vida. Por exemplo, hoje eu tenho um X de elasticidade, um pouco pela dança, um pouco pelo yoga, né? A forma como eu movimento meu corpo hoje deixa o meu corpo um pouco mais livre do que ele já foi, né? Mais elástico. Mas nem sempre foi assim. Então, até isso, né? Se a gente perceber que em alguma coisa eu tenho uma certa rigidez, mas conforme eu vou desenvolvendo aquilo, eu vou me moldando aquela nova realidade, né? Então, essas são só algumas das muitas reflexões que podem vir a partir de passos de dança, né? De desafios. E sem falar de uma outra questão que também é terapêutica, que é perceber o corpo, né? Eu acho que... Interessante você falar disso, Ju, porque principalmente com alunos das turmas adultas, né? De turma adulta, eu penso muito isso, sabe? Eu tento trazer isso para eles, essa reflexão que você falou agora, essa relação que a gente tem com o aprendizado da dança
e essa relação com a vida, que é muito parecido, né? Então, até a questão do espelho, de você conseguir se olhar no espelho, de você se olhar enxergando as suas limitações, enxergando as suas potencialidades. Eu acho que é uma reflexão muito válida isso que você falou. E você sente isso também, assim, tanto na sua relação, né, com a dança, como com os seus pacientes, né? Essa relação do espelho, de você se olhar no espelho. A Juliane, gente, ela tem uma autoestima que, assim, é demais, né, Jô? Então, assim, não tem muita... Eu sei que pra você tem muito claro isso, trabalha sempre isso com você, né? Da sua sombra, da sua luz, mas nem pra todo mundo isso é fácil de lidar, né? Então, como é que você vê? Porque muitas vezes a gente fala do espelho na sala de aula, que ele ajuda na correção do movimento, mas muitas vezes também ele atrapalha, porque ou você fica se olhando de forma negativa, ou você fica se comparando com quem está do lado, mas falando de uma forma onde você falando de uma forma em que você está olhando só para você mesmo no espelho, não está se comparando com ninguém. Você acha que isso é um ponto também que mexeu com você? Você sente... Nossa, eu confundi toda a pergunta. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então, olhando pro espelho, você consegue ver essa relação de... Panda! A gata escalando Por trás das câmeras, por né? trás das câmeras. Meu Deus, que gata louca! Quando você vê no vídeo eu falando, ai meu Deus, ela vai derrubar o tripé, é isso que eu faço. Que gata louca! Nesse sentido da pessoa olhar pro espelho e somente se ver, você consegue trazer isso para sua história também? Como que foi essa relação de autoconhecimento, de você reconhecer as suas limitações, as suas potencialidades? Você se vê realmente como você é. Sim, é interessante isso que você citou, a autoestima, né? Uhum. E geralmente, quando a gente fala de autoestima, as pessoas já pensam na aparência, né? De como a pessoa se vê e tal. De fato, eu sempre me achei muito bonita, né? Então eu nunca tive muita questão com isso. É engraçado porque numa época muito difícil, macho, né? Numa época que eu sofri por macho. Nessa época. Sempre tem um embuste. Sempre tem um, né? Numa época dessas, eu me sentia muito desvalorizada, né? Que eu acho que é comum a gente passar por isso. Mas é engraçado que eu olhava no espelho e não me achava bonita, mas eu sabia que eu era. Então, assim, eu nunca tive um problema de pensar que minha aparência não era legal, sabe? Sim, isso sim. sempre foi muito tranquilo pra mim. Mas a autoestima envolve muito mais. Então, momentos que eu me desvalorizei, eu sempre tive problema de autoestima baixa, autoestima intelectual. Então, comparação, né, que aí entra a questão do espelho, mas eu nem precisava do espelho. Disso de comparar, de faz melhor do que eu, não faz. Isso já serviu de bloqueio, né? E eu sempre também, por exemplo, repetindo, né, essa questão do desafio, foi uma forma de eu entender que eu tenho que ter humildade naquilo que eu preciso melhorar. Sim. Então isso, de uma forma ou de outra, é também lidar com a minha autoestima. Porque pela baixa autoestima intelectual, qualquer coisinha que eu sentisse a mínima dificuldade, eu já me taxava sozinha de burra, de incapaz, né? Sim. Então, passar por cima disso, ter que abaixar a cabeça e falar, eu não sei, preciso melhorar. Sem me sentir burra, foi um enfrentamento de espelho, né? Um espelho imaginário. E é tão interessante porque a dança te coloca nesse lugar, você querendo ou não, eu acho, sabe? Eu entendo muito que nós somos um todo, assim, não tem como falar, eu vou fazer yoga para relaxar a minha mente. Não, você está movimentando o corpo, você está trabalhando o espírito. E a dança é isso também, não tem como fugir disso. Falar que é só um movimento técnico, a dança é para o corpo. Não, a dança é corpo, mente e alma. Então, quando você se coloca nesse lugar de desafio, sem nem ter pensado nisso, eu vou para a dança para superar desafios. Não, você vai para a dança para dançar, né? Você vai para a aula para dançar. Sim. E lá você se vê nesse lugar onde você se sente desafiado, você se coloca no lugar de comparação. Esse sapatinho é ali. É ali. Nós temos doguinho, uma cachorrinha, temos gatinho aqui. Vem aqui, meu amor.
E você se coloca nesse lugar, né, onde você pode se comparar com outras pessoas, mesmo que você não queira, isso te traz reflexões da sua infância, da sua história. Então, é exatamente isso. Às vezes a pessoa dança melhor do que você, dependendo do ponto de vista, né, porque pode ser que ela tenha uma técnica melhor, mas que você tenha uma expressividade melhor, enfim, tenha uma memorização melhor, uma flexibilidade. Então, é muito relativo. Mas a gente não sabe a história de cada um que está dentro, né, da sala de aula. Então é muito interessante isso, né? Dentro de uma sala de aula, falando como professora, nós temos várias expectativas dentro de uma mesma sala de aula. E várias histórias, né? Não tinha, então é como se... Ai, meu Deus, Ai, Wanda do céu, Wanda! Você vai aprender de novo. Não tô nem aí. É isso que eu faço. E tem gente que assiste e não dá o like. Dá o like, compartilha. Vou ver se ela fica aqui. Mas é isso. Legal, Ju. Eu honrada, né, de estar ouvindo a sua história. Eu acho que esse podcast ele vem pra mim, assim, num lugar onde eu gosto muito de conhecer as pessoas, de conhecer a história das pessoas, né? E eu acredito muito nessa dança que você falou, que ela é espiritual, independente de qualquer coisa, sabe? Nós temos algumas vertentes de dança-terapia, né? Onde se trabalha a dança como uma terapia. Mas se a gente conseguir trazer ela para esse lugar de terapia, não só de relaxamento, de um dia difícil, vai para dentro para relaxar, mas num estado de reflexão, eu acho que agrega demais pra gente como ser humano, né? Sim, sim. Então eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Bia, muito obrigada por me dar esse espaço aqui. Falando ainda de autoconhecimento, esse espaço pra mim é mexer com a minha sombra. É muito difícil pra mim não estar mostrando a minha cara. Eu sinto por vocês. Gente, não dá. Mas... Conseguimos, apesar de você. Quer fazer o encerramento pra cá? A gente já tem encerramento, né? A gente tá gravando. Já tá. Daí eu só vou fazer então a abertura com você, né? Eu já tô aqui com a Bia. Ai, meu Deus!